Olá, amigos e amigas deste canal, espero que vocês estejam bem. E hoje, o que você vai fazer, Mônica? Hoje eu vou fazer um comparativo entre as três máquinas de encadernação que a gente pode encontrar com bastante facilidade no mercado, sendo um tipo de encadernação mais caseira, tá? Vou falar para vocês então da Mimo Binding 2, que é o último lançamento da Mimo Crafts. Vou falar também da Mimo Binding, que foi a primeira máquina de encadernação lançada pela Mimo. E vou falar pela Decint, que é uma máquina que está há muitos anos no mercado, feita pela We Are. Antes de tudo, eu preciso deixar bem claro para vocês que eu não estou fazendo publi, tá? Nem tem como eu fazer publi usando três máquinas e duas marcas diferentes, é impossível. Mas é só para ajudar você a ter uma ideia e decidir por si só qual a melhor máquina vai fazer mais sentido para a sua realidade. Estamos combinados? E para você que por algum motivo caiu nesse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e curte o vídeo, porque assim o YouTube também entende que esse tipo de vídeo é do seu interesse e vai te sugerir vídeos com temas parecidos. Então eu vou explicar como é que vai ser essa comparação. Eu vou fazer uma tabela e vou comparar alguns itens que eu considero pertinentes para as máquinas e vou colocando aqui na tela. Depois eu vou montar uma tabela e a gente vai ter, então, o comparativo entre as três. Então, bora conhecer uma por uma. Para você que ainda não conhece, eu vou mostrar, não vou explicar como que cada uma faz a encadernação, mas vou apresentar a máquina para vocês. Agora, se vocês quiserem que eu explique, mostre como cada uma faz a encadernação, deixa escrito então nos comentários. Vou começar então apresentando para vocês a Decint da We Are. Essa minha é de uma edição ilimitada, assinada pela Raid Swap. A Decint está há mais de 10 anos no mercado e ela tem de dois modelos. Ela faz a furação redonda e a furação quadrada. Essa minha, ela faz a furação quadrada. Atualmente ela tem outro layout, ela é cor de rosinha, essa de furação quadrada, e ela é geralmente a escolhida para ser um produto de entrada. Ela tem essa alavanca com cabo emborrachado, que tem um bom grip ali, a gente consegue segurar, né? Ela vem ali com esse acessório também ali do lado, que é para prender essa alavanca, né? Para proteção. Ela tem essa parte que é da furação, que são os pinos. Ela tem a bandeja, né, para poder apoiar os papéis, tem os ganchos para colocação do airô e a parte de trás é onde a gente faz o fechamento do airô, que é feito por pressão conforme a gente abaixa a alavanca. A Mimo Binding, ela é super compacta, ela cabe aí, ó, na palma da mão, ela é bem pequena, bem leve e ocupa pouquíssimo espaço. Ela remete muito a uma máquina antiga chamada Bind It All, da marca Zutter, que não é mais fabricada. Ela vem com esse acessório, que é extra, para poder fazer furações para projetos menores de até 4 polegadas. E se vocês quiserem também, deixa nos comentários que eu faço um vídeo mostrando como usar. Essa é a parte que a gente usa para fazer o fechamento do airô e a alavanca dela é com uma mão somente. E para ajudar a dar estabilidade na hora de fazer a furação, como a gente está usando só uma mão, ela tem esse item extensor que ajuda então na estabilidade dela. A Mimo Binding 2 é um lançamento da Mimo Crafts e ela é uma encadernadora 2 em 1. Ela faz furos para encadernação tanto para o airô quanto para discos. E a gente seleciona aí nesse botão qual tipo de encadernação, qual tipo de furação a gente vai querer fazer. Ela também é uma encadernadora que funciona por uma alavanca em que a gente pode utilizar as duas mãos e a gente também consegue travar essa alavanca por questão de segurança. O fechamento do airô também é feito sob pressão e ela é feita nessa parte de trás aí do equipamento. Ela tem ganchos para suporte do airô, para a gente colocar o miolo e a capa. E em questão de tamanho, ela tá entre as duas mesmo. Ela é uma encadenadora tamanho médio. Vamos começar então pelo primeiro quesito, que é manuseio. E quando eu digo manuseio, eu quero dizer se ela é intuitiva ou não. Sabe, quando você pega um equipamento e você só de olhar para ele, você já imagina como ele é para ser usado? E daí que olhando assim, a Decint e a Mimo Binding 2, a gente já logo imagina como que ela funciona. Já a Mimo Binding 1, vou chamar assim, essa do meio,
a gente já meio que fica olhando e pensando como que ela funciona, né? Que lado será que põe o papel? Por onde será que faz a furação? Ela não é tão intuitiva assim. Agora vamos falar sobre espaço para armazenamento. As três encadernadoras são consideradas portáteis, tá? Elas são de pequeno porte, porque elas são para uso doméstico, tá bom? Mas a gente vê claramente aí que há uma diferença. A Decinte, ela é um pouco mais profunda, ela tem em torno de 29 centímetros de profundidade, do que, por exemplo, a Mimo Binding, né? Que ela é claramente menorzinha. Mas todas elas também você pode armazenar elas na posição vertical, o que demanda um pouco menos de espaço. Mas, obviamente, aí a Decinte ocupa um pouco mais de espaço do que a Mimo Binding e a Mimo Binding 2. E acho válido informar também que para guardar a gente tem que deixar as alavancas travadas, tá, gente? Por uma questão de segurança. Peso. Claramente também a Decinte é mais pesada do que as outras duas, ela pesa em torno de 3 quilos. A Mimo Binding, ela é a mais compacta, ela é bem leve, e a Binding 2 também é super leve, super compacta. Então, assim, elas duas dá pra gente colocar numa bolsa tranquilamente e levar. A Decinte, ela é um pouco mais pesada, ela precisa de um pouco mais de cuidado para ser transportada. Bora falar então de manutenção. Todas as três são muito fáceis de limpar, né? Basta um paninho úmido, um paninho seco para secar. Não inventa moda, não precisa usar alvejante, nada abrasivo. E segundo os manuais, nenhuma precisa de manutenção ou lubrificação. Como eu tenho a Decinte há mais de 5 anos, eu realmente nunca precisei fazer manutenção, mas já precisei sim fazer aquela furação em papel alumínio, em uma lixa d'água bem fininha, para que ela parasse de furar e deixar rebarba, sabe? Esse comportamento é o mesmo comportamento que pode apresentar os furadores de papel, que com o passar do tempo eles começam a comer o papel, mastigar o papel ou até ficar emperrado. Mas isso de emperrar nunca aconteceu com a minha. Porém, eu mantenho a minha na caixa original dela fechadinha, ou seja, ela não fica exposta, né, à mercê aí da ação do tempo, da umidade e tudo mais. Acessórios extras. Para usar a Decinte, você não precisa de nenhum acessório extra, ok? Porém, existem muitas pessoas, muitas empresas que desenvolveram gabaritos para que fique mais fácil de utilizar o equipamento em produção. A Mimo Binding tem 3 acessórios extras, sendo que 2 deles vêm junto com o equipamento, que são o gabarito para aerô, que serve tanto para você fazer o fechamento quanto para você confirmar o tamanho do aerô, a placa de contenção para você utilizar com projetos menores de 4 polegadas, a barra de espaçamento que faz com que você deixe a furação um pouco mais próximo da borda, ela pode ser encontrada separadamente ou vir em alguns kits junto com a ferramenta. Já a Mimo Binding não tem nenhum acessório extra e ninguém ainda inventou nenhum gabarito para ela. Agora, se você procura uma playlist para aprender como utilizar essas ferramentas, vou dizer para você que, tanto no site da Mimo quanto no blog, você consegue encontrar facilmente informações de como funciona os dois equipamentos. E um dos maiores atrativos é porque os tutoriais estão em português, o que facilita muito o acesso à informação, diferente do site da We Are, que a gente encontra o vídeo em inglês, porém você pode colocar para traduzir no YouTube, mas como a Decinte está há muito tempo no mercado, você encontra inúmeros vídeos, tanto em inglês quanto em português, sobre o funcionamento da mesma. Vamos então agora falar sobre preço. O valor da Decinte está entre R$ 900 e R$ 1.300. O valor da Mimo Binding de 473 a 499 e a Mimo Binding 2 de 597 a 680 reais. Chegamos então à prática, tipos de furo de cada uma. A Decinte faz furos do tipo quadrado, sendo que ela faz 12 furos de cada vez. A Mimo Binding faz furos do tipo retangular e faz 6 furos de cada vez. A Mimo Binding 2 faz 6 furos por vez, também do tipo retangular, além de fazer também a furação do tipo cogumelo para discos, sendo 4 furos por vez. Veja aí como a furação da Decinte é bem diferente das Mimo Binding. Um diferencial que eu preciso mencionar
é que tanto a Decinte quanto a Mimo Binding 2, ela tem essa base que permite com que o papel não deslize tão facilmente quanto na Mimo Binding 1, em que a gente tem que fazer a furação na posição vertical, segurar o projeto e ainda usar uma das mãos para poder fazer a furação baixando a alavanca. A furação próxima da borda da furação da Decinte é em torno de 4,8 milímetros. Meu dá 5 milímetros aí com a minha régua, tá? O manual oficial dá 4,8, mas com essa minha régua aí deu exatamente 5 milímetros. Na Mimo Binding e na Mimo Binding 2 também é de 5 milímetros. A diferença é que a Mimo Binding, com aquela barra que eu mostrei anteriormente, ela deixa essa distância com 3 milímetros. Agora eu vou falar para vocês o tamanho de airô que cada uma delas encaderna. Na Decinte, inclusive, ela vem marcada no equipamento. Ela faz fechamento de airô de 3/8 de polegada a 1 1/4 de polegada. A Mimo Binding fecha o airô de 5/8 de polegada a 1 1/4 de polegada. E a Mimo Binding fecha o airô de 5/8 de polegada a 1 polegada. Falando nisso, tanto a Decinte quanto a Mimo Binding 2 tem ganchos para colocar o airô para ajudar, né, na hora da gente montar o projeto para poder levar para o fechamento. A Mimo Binding 1 não. E só um adendo aqui no vídeo, para quem não sabe o que é o airô, é esse espiral em formato de anel duplo que a gente usa para fazer a encadernação de cadernos, agendas, planners e outros projetos. Existem de várias cores, tamanhos e eles são os materiais que a gente utiliza aqui nessas 3 ferramentas. O sistema de fechamento do airô é feito por meio de alavancas. A Decinte e a Mimo Binding são alavancas em que a gente consegue utilizar as 2 mãos para fazer o fechamento. A Mimo Binding 1 a gente só consegue utilizar uma mão porque a outra está segurando o projeto. Mesmo assim, ela tem esse item que a gente faz aí a exposição dele para ele dar mais estabilidade na hora da gente fazer essa furação. Na Decinte a gente tem a possibilidade de escolher a quantidade de furos que a gente quer fazer numa fechada só, vamos dizer assim. Você pode habilitar ou desabilitar os pinos fazendo, se você puxar, você vai desabilitar. Se você deixar apertado, você está habilitando a furação. Então, isso permite com que você personalize aí a quantidade de furos que você queira num projeto. Na Mimo Binding, ele tem essa placa, né, que vai eliminar alguns furos na hora que você fizer furação em projetos menor que 4 polegadas. Então, a gente vai fixar ele ali junto com o gancho, e aí ele vai eliminar ali, por exemplo, esses 2 primeiros furos, e aí você vai poder fazer a furação. Mas ele não escolhe, você não consegue escolher quais furos você quer fazer dos 6 ali. Você vai ter que fazer os 6 furos se você não estiver utilizando essa placa. E na Binding 2 não tem essa possibilidade, você só fura os 6 furos de uma vez mesmo. As 3 máquinas possuem um sistema para limpeza dos resíduos. Na Decinte a gente tem um sistema de gaveta. Na Mimo Binding a gente tem essa portinha escrito Open. Então a gente levanta essa portinha e aí chacoalha o equipamento para fazer a retirada da sujeira. A Mimo Binding 2 tem esse compartimento na parte inferior dela e a gente também tem que chacoalhar o equipamento para fazer a retirada dos resíduos. Quanto às marcações das medidas, a gente tem na Decinte tanto em centímetros quanto em polegadas. Na Mimo Binding a gente não tem marcação de medida e na Binding 2 a gente tem também a marcação em centímetros e em polegadas. As 3 máquinas fazem a furação contínua, que é a furação além dessas 12, né? Por exemplo, na Decinte, no mesmo alinhamento que a gente fez as primeiras furações. Inclusive, a Decinte tem uma tabela ali para poder guiar a gente. Nesse caso, eu estou fazendo uma furação de A4. Na tabela, desenhada na própria base, ela me diz já que eu tenho que puxar o pino de número 11 para garantir, então, a furação contínua perfeita. A Mimo Binding também tem um sistema de furação contínua, tem uma marcação na lateral do equipamento para a gente poder se guiar, e todas as ferramentas têm esse processo aí da gente conseguir fazer esse tipo de furação. Elas têm um botãozinho onde a gente encaixa um dos furinhos já feitos,
e aí a gente consegue fazer a furação contínua. Agora chegou aquela hora de pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e comentar, caso você queira que eu mostre para você como funciona cada máquina na hora de fazer a nossa encadernação. Pode compartilhar também com alguém que goste de encadernação, assim como eu e você. Chegou então a hora de falar do fechamento do airô, como é o sistema de fechamento de cada um. Na Decint a gente seleciona o tamanho do airô que a gente vai utilizar e ele faz o fechamento do airô nesta posição. Ele fecha o airô fazendo força de cima para baixo. Na Mimo Binding a gente também tem a opção de selecionar o tamanho do airô e o fechamento é feito pelas laterais do airô. A gente coloca ele posicionado para baixo e aí as laterais vão se encontrar. Da mesma forma que é feito na Mimo Binding 2, com a diferença de que nessa ferramenta a gente não tem como selecionar o tamanho do airô, a gente faz a pressão até a marcação ali na base para poder fazer o fechamento do airô. Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para não fechar além do limite do tamanho do airô. Como vocês puderam ver, não existe encadernadora portátil perfeita, existe a que vai ser perfeita para você. E eu espero poder ter contribuído aí um pouquinho na sua decisão de escolher então qual a melhor encadernadora para você. Muito obrigada a quem chegou até aqui, eu espero você então no próximo vídeo.